Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar de um carinha muito bacana que eu peguei há pouco tempo, né, que entrou aqui no nosso aquário jumbo, uma espécie de Severum bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. E sabe que aqui no aquário eu tenho uma variedade bem grande de Severum, né? Esse daqui é o Severum Gold, é o Herus Efaciatus, só que padrão Gold. Aquele lá é o Herus Efaciatus comum, né, o Severum verde, chamado pela maioria das pessoas. Esse aqui é o Herus Notatus, chamado popularmente como Severum Notatus. E esse carinha aqui, que é o artista de hoje. Esse daqui é o Severum Liberifer, ou Liberifer. Esse carinha chegou há muito pouco tempo aqui no nosso aquário. É uma espécie, obviamente, diferente de Severum. A ideia desse vídeo aqui é mostrar a diferença, principalmente entre o Liberifer e o Efaciatus, né, o Severum comum. Que de longe já dá para ver que a diferença é grande. Vamos começar pela localização. A localização já é diferente. Esse carinha aqui ele ocorre na bacia do rio Orinoco. A faixa de pH da localização onde ele é encontrado, ele pode chegar até 4.1, né? Vai de 4.0 a 6,5. Então, uma faixa bem extensa de pH, só que extensa num pH ácido, bem ácido inclusive. O ideal em aquários, né, é ele ser mantido um pH 6,5, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Esse aquário, ele fica nessa faixa de pH, entre 6.4 e 6.6, né? Agora, antigamente eu estava mantendo em 6.8, mas agora ele está ficando, nesse exato momento ele está em 6.6. Então já começa que não é um Severum tão resistente em relação ao pH quanto o Severum comum. Por si só, já precisa de ter aí um pH mais baixo. Outra coisa que, segundo as literaturas, é um Severum de tamanho mais reduzido. Ele não cresce tanto quanto o Severum comum, né, o Herus Efaciatus. Aqui, no caso, ele já está na sua fase adulta. Ele já é um exemplar adulto. Em média, o tamanho dele varia de 17 a 18 centímetros. É claro que pode passar disso, e eu acredito sim que vai passar desse tamanho. Mas em média, nessa faixa aí, que é inclusive a faixa que ele está aqui. Ele está em torno aí dos seus 16 a 17 centímetros de comprimento. Essa espécie ela foi descrita há pouco tempo, ela foi descrita em 2014. Antigamente ele era chamado de Herus Efaciatus, né? Ou seja, o chamavam de Severum, Severum comum, e não de Severum Liberifer. Lembrando que essa espécie Herus Efaciatus foi descrita em 1840 e com o tempo vieram, né, as novas descrições, como o Notatus, o Liberifer. Então existem várias espécies diferentes de Severum, coisa que muita gente não sabia. Só estava acostumado a ver, né, o Severum comum e suas variações, como por exemplo, o Gold é uma variação do Severum comum. Aí tem o Red Spotted, que também é uma variação do Severum comum. Tem o Red Shoulder. Esse daqui já é um Severum diferente e com uma marcação que inclusive lembra a marcação do Oscar, né? Olha aqui a marcação dele lateral. É claro que ele ainda está se ambientando, né? Ele está mais ou menos o quê? Uma semana aqui no nosso aquário. Ele ainda está se ambientando, mas dá para ver nitidamente as manchas vermelhas na lateral. Vê se não lembra um pouco essas manchas vermelhas aqui do Oscar, né? Eu assim, a primeira vez que eu vi, eu até brinquei. Isso daí é o Severum Red Tiger, porque realmente essa marcação na lateral dele lembra, né, aquelas marcações de Oscar. Inclusive essa parte da papada dele, assim, vamos dizer, do papo dele, ó, bem vermelho, até a boca dele é vermelha. Então a marcação é o principal diferencial, né, de um Severum Liberifer para um Severum comum ou um Severum Notatus, né? Até a diferença do Notatus para ele já é grande. Você viu o formato da cabeça do Notatus, ó? Ele tem um formato mais arredondado. A minha ideia aqui de pegar esses animais é pegá-los para estudar. É por isso que vocês estão vendo aqui que eu tenho basicamente um Severum de cada. Eu tenho 4 Severums no momento, só que um de cada, né? Sendo que esse daqui é uma variação do Severum comum. Mas a minha ideia é sempre pegar para estar estudando, né, e ver realmente qual é a diferença. Muitos falam que a diferença é muito pouca, mas por aqui, só olhando no vídeo, você consegue ver nitidamente uma grande diferença entre o Severum comum, por exemplo, e o Severum Notatus. É grande a diferença entre eles. Então não tem como falar que é tudo a mesma coisa, realmente é diferente. E a mesma coisa para o Liberifer. Até do Notatus para o Liberifer, que são mais parecidos, né, já tem diferença.
do comum, então. E esse comum aqui tá lindo demais, cara. Isso aqui foi... Eu peguei ele pequenininho, eu peguei ele bem pequeno e deixei ele crescendo aí. Esse aqui não, esse aqui eu já peguei um pouquinho grande, esse aqui chegou um pouquinho menor para mim. Ele chegou um pouco menor, inclusive, do que o Liberifer, mas já cresceu bastante. Eles já estão comigo aí há mais de um ano. Esse carinha aqui, ele ocorre tanto em águas claras quanto em águas escuras, então ele não vai ter tanto problema em se adaptar no aquário, que normalmente no aquário a gente tem uma água mais cristalina, né? Uma água menos cor de chá. No ambiente natural dele, na maioria das vezes, ele é encontrado numa água mais escura, mas também pode ocorrer em regiões com águas mais cristalinas, em águas mais rasas, por exemplo. Outra situação também é que, na maioria dos casos, não é um bicho que é reproduzido em cativeiro. Ele vem por coleta, é claro que tem uma cota de coleta, você não pode sair coletando tudo que vem pela frente, você tem que coletar ali dentro da cota, você tem que ser um pescador profissional desse ramo, né? Você tem que ter o título lá de pescador profissional. Então tem toda uma burocracia também para você poder pescar um animal desse. Não é só você ir lá pescar e botar no teu aquário. Até porque isso é considerado, né, coleta ilegal e é um crime. Então, para as pessoas que achavam que o Severo, né, tem pouquíssimas variações, mais uma variação aqui para quem não conhecia. O Liberifer, inclusive, é uma espécie rara no aquarismo de um modo geral. Não é uma espécie tão apreciada no aquarismo, mas não é apreciada porque é feio, não, ele é bonito, né? É bem bonito, inclusive tem alguns exemplares que, dependendo da disponibilidade do aquário, né, do layout, por exemplo, se for um layout mais escuro, a tendência é que ele fique com esse vermelho mais intenso. É claro que ele chegou há pouco tempo aqui no aquário, né, então ainda vai se ambientar mais, e acredito que mais pra frente ele vai desenvolver mais essa coloração avermelhada, tanto que desde quando ele chegou, ele já desenvolveu um pouquinho, tem uma semana só que ele tá aqui no aquário. Mas, por exemplo, no aquário mais escuro, de background preto, de substrato preto, eu acredito que, com certeza, ele já estaria com uma coloração mais intensa e se destacando, né? Destacando principalmente essas marcações vermelhas que ele tem. Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando dessa minha experiência aqui, de trazer espécies diferentes de Severo para estar mostrando aqui para vocês. Esse carinha aqui, confesso que há pouco tempo aí que eu conheci, eu não conhecia inclusive, né? Eu fui conhecer com meu amigo Tiagão, que inclusive ele veio lá da Abissal Aquarismo. Inclusive o Tiagão tá trazendo os bichos bem diferentes. Ele trouxe o Liberifer há pouco tempo, trouxe o Efasciatus também, ele tem Notatus lá, de vez em quando ele aparece lá com Severum comum, Severum Gold, Red Spotted principalmente, ele tem uma fonte lá de Severum Red Spotted que tem a genética sensacional. Esses bagrezinhos aqui, ó, que são os Pimelodus albofaciatus, chamados popularmente aí de mandi, né? É uma das espécies de mandi. Peguei lá no Thiago também. Aí tem aqui, ó, jacundá. Esse daqui é o Crenicicla lugubris. É um jacundá red, é claro que ele ainda vai desenvolver a coloração dele. Ainda não tá com a coloração tão bacana. Mas praticamente todos esses bichos aqui eu trouxe lá do Thiagão. Então, para quem quiser, eu vou deixar até o contato dele passando aqui na tela para vocês, para quem quiser adquirir uns animais desses aqui, principalmente o Liberifer, que ele já pediu até uma carga nova lá, porque o bicho chegou e já foi embora rápido, né? E tá com preço muito bom. Agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar. Tá com preço bem interessante. Chama o Thiagão, contato tá passando aqui na tela. Inscrito seguidor Mostaraca Brasil já tem 10% de desconto lá com ele e ele envia para todo o Brasil. Depois não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa espécie aqui. É uma espécie realmente bem diferente do que a gente está acostumado a ver com o Severo. Para quem queria aí o Red Shoulder, né? O Red Shoulder, ele é muito caro e muito difícil de achar. Esse daqui, ele é mais marcado do que o Red Shoulder e mais barato, inclusive. Da última vez que eu tentei comprar um Red Shoulder, o cara tava vendendo um grande, né? Mais ou menos desse tamanho aqui. O cara tá vendendo um exemplar por R$900. Pra vocês terem uma noção. Então o Red Shoulder é muito mais caro do que o Liberifer. Aí para quem tava querendo um Severo com marcação vermelha por um preço mais acessível, tá aí, ó. Severo Liberifer, Rerus Liberifer. O único que eu saiba até o momento que tem esse cara disponível no mercado hoje é o Thiagão. Então, para quem quiser, só chamar o cara lá. Beleza, meus queridos? Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam desses bichos aqui. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui.